Nem em leucemia a gente consegue ver isso, tá? As células, elas respeitam a hierarquia. Não tem como isso acontecer. Eu nunca vi relato, nunca vi ninguém falar na literatura sobre isso. E também não faz sentido, tá? Olá pessoal, Thiago Alcântara aqui com vocês. E eu sou Larissa Santana e hoje temos a resposta de mais um desafio, o desafio da semana. Hoje estaremos trazendo para vocês as respostas das células que postamos ao longo da semana e a resposta de alguns participantes também. Beleza? Então a gente sempre faz isso, né? Você já conhece o quadro, a gente vai postando as células e os campos e vocês vão respondendo. E na segunda-feira posterior a gente completa esse desafio, postando as respostas em vídeo, dando dicas e falando um pouquinho sobre cada alteração. Então vamos lá, a gente começou a semana postando essa célula aqui. E essa célula teve uma resposta interessante de Vitor. O que é que Vitor falou? Vitor, que é membro lá do time Atlas. Vitor respondeu: presença de eritroblastos ligados através da ponte intercitoplasmática, mostrando o final da fase de divisão celular, sendo um indicativo forte de displasia, uma vez que, no sangue periférico, não se visualiza célula em processo mitótico, além da presença de um neutrófilo segmentado, raros dacriócitos e uma plaqueta gigante. Show de bola, uma resposta muito boa, viu, Vitor? Parabéns. Você realmente tem um conhecimento muito grande, isso fica evidente todas as vezes que a gente vê as suas respostas. Então, parabéns. Gostei demais da resposta muito completa, mostrando um domínio e uma fineza na hematologia. Parabéns. E é isso que a gente consegue realmente ver aqui na imagem, né? A gente consegue ver o que ele falou. O eritroblasto fazendo a ponte intercitoplasmática. Você vê aqui que nós temos dois eritroblastos, mas aqui no meio você tem uma ligaçãozinha fina aqui no seu citoplasma. Então a gente tem aí um final de processo de mitose, muito bem comentado pelo Vitor. Realmente a gente tem essa célula aqui bem interessante, tá? Aí ele falou também que a gente tem alguns raros dacriócitos. Sim, a gente tem uma hemácia aqui em forma de gotinha, de coxinha, bem visto. A gente também tem aqui a plaqueta, né? Uma plaqueta gigante, percebe que ela está maior do que a hemácia. Então, realmente, a gente tem uma plaqueta gigante. E raro dacriócito e plaqueta gigante. Muito bem. Aqui em cima tem até uma célula que ela está com a tonalidade um pouquinho mais puxando para o azulado, que a gente poderia chamar assim de policromasia. E também é bem comum de a gente encontrar nesse tipo de patologia que a gente tem aqui, que é uma síndrome mielodisplásica. Então, esse paciente tem síndrome mielodisplásica. E tem algumas alterações que são muito comuns na displasia, olhando esse campo, não é? Exatamente. E, pessoal, toda vez que a gente fala de ponte intercitoplasmática, a gente está falando desse fino filamento aí de citoplasma que está ligando um eritroblasto a outro, e como o Vitor pontuou muito bem, como o Thiago falou, é um sinal de displasia. Foi uma resposta bastante completa. Parabéns, Vitor. E além, a gente tem aqui em cima o segmentado, né, o neutrófilo segmentado, e é muito importante que essa informação ela vá para o laudo, tanto a plaqueta gigante, quanto o dacriócito, quanto... Claro que tem que avaliar o perfil, tá? Mas o dacriócito provavelmente vai estar em outros campos, a plaqueta gigante também deve estar em outros campos, mas a gente tem que avaliar o perfil. Mas aqui, ó, a gente tem dois eritroblastos, você vai contar como dois, porém você vai dizer que existe na observação lá, que existe displasia em eritroblastos. Então você vai botar lá presença de eritroblastos displásicos. É muito importante que essa informação vá para o laudo, porque ajuda ele a entender o que está passando ali a nível de sangue periférico, que é uma coisa que o médico não tem como saber se a gente não disser. Então é muito importante que você coloque essa informação no laudo. Não deixe de colocar, porque você acaba atrasando o diagnóstico e até diminuindo as chances de o paciente ter uma cura daquela doença que pode estar ali acometendo ele. Beleza? Fica bem ligado disso, não deixa passar. Seguindo, a gente postou esse campo aqui, que a gente teve 4 células em destaque, que o Rodrigo falou o seguinte. Rodrigo, que participou muito da Semana da Morfologia com a gente, Rodrigo pontuou aqui blasto, bastonete, linfócito reativo e basófilo. E de fato temos essas 4 células aí nesse campo, linfócito reativo bastante característico, né? A gente tem esse citoplasma aí respeitando o espaço da hemácia, e bem próximo onde o citoplasma do linfócito encontra a hemácia, a gente tem uma coloração mais escura, que a gente chama de uma basofilia residual.
Nós temos também o basófilo com seus grânulos característicos, seus grânulos escurecidos aí no citoplasma e também por cima do núcleo. Dá para ver um pouco o núcleo. O basófilo é uma célula que se caracteriza por ter uma segmentação nuclear bizarra. E a gente tem discutido muito sobre os basófilos esses dias, o pessoal que está trocando aí de corante, começando a observar esses basófilos que não eram tão vistos assim no panóptico, não é verdade? O pessoal que está lá no grupo, eles sabem muito bem disso. E aqui ao lado nós temos um blasto, que é uma célula grande. Observe que, diferente do linfócito reativo, esse blasto ele é meio ignorante, como diz Tiago. Ele empurra a hemácia. É uma célula que tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Observe como esse núcleo é grande, tem pouco citoplasma. O citoplasma tem uma basofilia branda, sabe? Uma basofilia bastante bonita. A cromatina dessa célula já é uma cromatina mais frouxa, mais espaçada, e a gente tem a presença de um nucleolo também, que é característica de células imaturas, mas não é exclusivo de blastos. Na verdade, pessoal, sendo que os nucleolos a gente também pode observar em outras condições e também em outras células. E ali em cima nós temos um bastão, que é um bastão de livro, aquele bastão bem bonito, com esse núcleo IU. Mas nesse bastão tem uma característica que chama também a atenção, né, Thiago? Exatamente. Essa lâmina aí, pessoal, é a mesma lâmina do caso anterior, é o mesmo paciente. Ele tem aqui uma síndrome mielodisplásica, a gente está vendo nesse campo, um campo extremamente interessante e muito bonito, que a gente tem esses 4 elementos do sangue aí em destaque bem interessante, né? E aqui nesse bastão a gente percebe que existe nele uma hipogranulação. Perceba que o citoplasma está meio que acinzentado, você não consegue ver aqueles grânulos finos e rosados que a gente encontra. Chega o citoplasma, fica com a tonalidade já puxando mais para o cinza. Então também aí você tem um sinal de displasia, tá? Além de você ter o blasto ali também, que é importante que você quantifique. Blasto você vai contar com o blasto e vai colocar na contagem de blastos, não vai dizer presença de blasto, ou colocar células imaturas. O ideal é que você conte como blastos e coloque lá a quantidade. Aqui você tem um bastão com hipogranulação, que é bem comum também de encontrar na SMD. E importante de ser relatado junto com as outras alterações displásicas. Não deixa de colocar isso no áudio, não, para não ficar você deixando passar informações importantes, tá? Claro que você tem que estar com o olho treinado para isso, tá? Como a gente sempre costuma falar. Quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Então, se você não está com o olho treinado e sabe que existe essa alteração, você acaba que deixa passar despercebido. E isso é um problema. Isso normalmente é um problema grave, porque o médico, quando ele desconfia de alguma coisa, ele manda o exame para um laboratório e a alteração que ele espera não vem. Muitas vezes ele manda fazer no laboratório, o analista é mais experiente, tem estuda mais, consegue reconhecer e reporta. E aí você acaba queimando o seu nome, queimando o nome do laboratório por uma falta de treinamento nos olhos. Então não deixa isso, tá? Seguindo, esse campo aqui foi bem interessante, tá? E a resposta bem interessante aqui de Murilo Kuraki. Murilo Kuraki falou um LRzão. Realmente é um LR bem grandão. Aqui bem bonito, em destaque aqui com seu citoplasma com intensa basofilia, tá? Se você for contar aqui, pessoal, você coloca bem umas 10 hemácias aí dentro. Então, é muito importante que você entenda as características do linfócito reativo. Nesse aqui ele está clássico, com intensa basofilia, grandão. Você consegue até ver aqui claramente aquelas regiões mais claras e regiões mais escuras. Você consegue ver até aqui um esboçozinho de nucleolo também que pode acontecer. Não é uma exclusividade, como a Larissa falou, do blasto. Então você tem ali muito, mas muito evidente, bem bonito. Esse é um tipo de célula que já chama a atenção quando a gente foca, ela se destaca por essa intensa basofilia citoplasmática. A gente costuma encontrar linfócitos reativos assim com essas características na dengue, mas também tem presente outros tipos de linfócitos reativos, mas é uma característica que a gente encontra também na dengue. É bastante bonito esse linfócito, como o Thiago pontuou bem. Observem a região do núcleo, que é uma característica ter essa diferença de condensação de cromatina, que é o que a gente chama de cromatina em bloco. Partes condensadas e partes mais frouxas. Isso também ajuda no momento da diferenciação, se você está com dúvida se é um blasto, por exemplo. O blasto você já vai ver uma cromatina mais homogênea na maioria das vezes. Isso é importante no momento de diferenciar.
Isso aí, ó. E aqui aquele linfócito reativo que a gente fala que é o linfócito reativo plasmocitário. É uma fase anterior. Essa célula vai se transformar em um plasmócito. E essa aqui está na fase anterior. Até se você reparar bem, está começando a aparecer aqui, ó, a região perinuclear da zona de Golgi muito bonitinha que fica no plasmócito. Mas aqui não, aqui ainda é. Você ainda vai chamar apenas de linfócito reativo, beleza? Algumas pessoas ficaram com dúvidas nessa célula e muitos chamaram de metamielócito. Então eu trouxe aqui para vocês perceberem aqui, ó, é, a comparação entre essas células. Então, não tem nada a ver uma com a outra, então é completamente diferente. As pessoas chamaram de metamielócito isso aqui porque eles viram aqui essa reentrânciazinha, tá vendo? E aí as pessoas acharam que é o meta. Mas esqueceram completamente de todas as outras características que, por exemplo, a gente encontra no metacromatina. É totalmente diferente, a cromatina não é tão absurdamente escura quanto a do linfócito reativo. O citoplasma é um citoplasma acidófilo, tá? Um citoplasma rosado com grânulos. Aqui a gente vê o citoplasma totalmente basofílico e sem grânulos. Então a gente não pode confundir essas duas células. Aqui de cima tem até um meta com assincronismo de maturação, ainda com granulação primária, e com citoplasma um pouco azulzinho. Mas ainda assim você consegue perceber que não é a mesma coisa, longe disso. E é completamente diferente. A gente consegue ver que esse linfócito reativo aqui, pelo tamanho, o bicho é tão grande que dá 2 dos metas aqui do lado. Então, fica bem ligado para não ficar confundindo, chamando o linfócito reativo de meta, porque ele não tem como confundir essas duas células por conta dessas características que a gente acabou de citar. E importante, pessoal, quando a gente estiver avaliando um tipo celular, a gente não pode considerar uma característica isolada. A gente não pode avaliar uma linhagem ou outra só pela reentrância do núcleo. A célula é um conjunto núcleo e citoplasma e precisamos estar avaliando todo o conjunto para chegar na classificação correta. Por isso que gera dúvida às vezes, porque a gente acaba se apegando a uma característica ou outra, mas não podemos nos esquecer que a classificação depende do conjunto das características, tanto do núcleo quanto do citoplasma, além do perfil da lâmina, é claro. Exatamente. Fica bem atento, tá? Porque a avaliação do perfil do ambiente celular é muito importante também. Você conhecer como é que estão a característica da lâmina, como é que está o hemograma. Esse hemograma ele tem um perfil que você tem um desvio. Você está achando que é meta, será que você encontrou bastão ali também? Que já ajuda você a pensar nisso. Fica atento ao perfil, ao ambiente celular. Seguindo, postamos esse campo aqui, um campo muito bonitinho. A gente não postou para perguntar o que era. A gente postou de forma didática aqui para a gente ver que era uma plaqueta gigante. Ela é tão grande, que ela é maior que o linfócito. Além de a gente ter aqui massas em alvo bem bonitinhas. E aqui você consegue ver claramente que essas células elas não se parecem. Tá? Eu chamei plaqueta de célula porque eu gosto de chamar ela de célula porque ela está ali e tem uma função importante. Mas eu sei que a literatura diz que é um resto celular. Mas, para mim, é célula, tudo é célula. Beleza? E aí você consegue comparar esses dois elementos, né, bem bonitos, e você vê que realmente eles não se parecem. Algumas pessoas confundem isso aqui com núcleo. Mas não, é apenas granulação. Tá vendo? São grânulos, os grânulos das plaquetas que estão ali bem evidentes. E observem que esses grânulos eles estão concentrados mais no centro assim, da plaqueta. A gente consegue ver um restinho de citoplasma mais acinzentado em volta dessas granulações todas. O citoplasma é irregular, diferente do que a gente observa ali no linfócito, que é uma célula bem definida, é bem delimitado o citoplasma dela. A gente não pode ter dúvida em relação a célula ou outra. Imagine que a gente consegue observar um conteúdo de granulação. Não é um núcleo, não seria um núcleo compacto ou homogêneo como a gente observa no linfócito acima. É algo irregular e é constituído de fato por granulação. Além disso, a gente tem um citoplasma ali em volta de todos esses grânulos que está mais irregular e mais acinzentado, e isso também já ajuda na diferenciação. E além dessa plaqueta gigante, a gente tem mais duas plaquetas ali que a gente até pode comparar. Uma macroplaqueta e uma plaqueta com seu tamanho normal. Observem, pessoal, a diferença. Observe essa macroplaqueta e essa plaqueta gigante. É como se a gente tivesse esticado ainda mais essa macroplaqueta. E a gente observa assim dessa forma. Essa plaqueta gigante com esses grânulos bem bonitos, concentrados aí no meio da plaqueta.
E aqui são buracos, tá? Não é vacúolo de fagocitose, não. Aqui é só buraquinhos mesmo das falhas que a gente tem na plaqueta, porque a plaqueta é um resto do citoplasma de um megacariócito, né? A gente tem ali o megacariócito, ele fragmenta seu citoplasma e libera em circulação. E ele é assim, meio defeituoso, não é uma parada muito bonitinha, organizadinha, como a gente vê nas células linfócito, neutrófilo, por exemplo. Bom, vamos seguindo, a gente postou também esse campo aqui, bem interessante também. Diferente daquele outro linfócito reativo que a gente viu lá, com hiperbasofilia, totalmente redondo, esse aqui já é um linfócito reativo um pouquinho diferente. Mas a gente consegue ver que realmente ele é um linfócito reativo. Eu acho que ninguém errou lá no Instagram, todo mundo chamou de linfócito reativo. E aqui, ó, a Viviane respondeu. O que a Viviane falou? Que ela vai de linfócito reativo. E muito bem, Viviane, você acertou. Esse é um linfócito reativo mesmo. Observem que é uma célula que ela é grande e ela tem aí uma baixa, podemos dizer que é uma baixa relação núcleo-citoplasma. Observe a quantidade de citoplasma que a gente tem nessa célula. Os blastos, geralmente, eles têm uma alta relação núcleo-citoplasma. A gente tem muito núcleo no blasto e pouco citoplasma na maioria das vezes. Lembrando que nem sempre, nem nunca a gente vai ter as exceções. Mas a nível de comparação com as características clássicas, a gente tem esse linfócito com reativo com a baixa relação núcleo-citoplasma, ou seja, muito citoplasma para a quantidade de núcleo que ele tem aí, diferente do blasto, como eu disse para vocês. Além disso, a gente tem essa cromatina do linfócito reativo, que é uma cromatina mais heterogênea, não é tão homogênea, tão espaçada como a gente observa nos blastos. Aí a gente tem dois padrões de condensação, partes mais claras, partes mais frouxas, como a gente consegue visualizar aí onde o mouse está passando. É isso aí. A gente tem essa cromatina que a gente chama de heterogênea, regiões condensadas, regiões frouxas, que é bem comum de a gente encontrar no linfócito reativo. Aqui é uma lâmina de um paciente com anemia falciforme, já com diagnóstico. A gente consegue até ver aqui um drepanócitozinho aqui em cima, colado aqui nesse linfócito reativo. Então é isso aí, Viviane, muito bem. Seguindo, a gente postou mais um campo. Se Vitor aparecer em mais uma resposta, Vitor pede música no Fantástico, né, Vitor? Vamos lá. Aqui a gente tem dois leucócitos bem bonitos em destaque. E qual foi a resposta de Vitor? Vitor respondeu muito bem mais uma vez. Ele respondeu da seguinte forma: presença de um neutrófilo segmentado e um neutrófilo com núcleo em anel, ou donut cell, assim. Pode ser observada essa célula em pequeno número em doença mieloproliferativa crônica ou na síndrome mielodisplásica. Muito bem, Vitor. Vitor pontuou muito bem a característica desse segundo neutrófilo que está com núcleo em anel. Observem, pessoal, esse neutrófilo segmentado normal com a célula que tem um núcleo em anel. A gente tem citoplasmas com as mesmas características, são citoplasmas acidófilos, e o padrão da cromatina nos faz perceber também, avaliando junto com o citoplasma, que se tratam de células da mesma linhagem. A diferença é só a forma como o núcleo está se apresentando, que um está com o núcleo em anel, como a gente consegue observar aí. A gente tirou essa foto de uma lâmina de um paciente com leucemia mieloide crônica, que a gente pode estar observando esse tipo de célula. Esse núcleo em anel, ele pode também ser observado em outra célula, como por exemplo o linfócito, não é exclusivo de neutrófilo, tá? Isso é importante, é um sinal de displasia. A gente pode observar esse tipo de célula também em pacientes que fazem uso de medicações que vão estimular a medula, como por exemplo o granuloquine. É isso aí, muito interessante. Não pode esquecer que essas informações elas precisam ir para o laudo, que existe ali um sinal de displasia em neutrófilos, tá bom? Não deixe de informar para acabar, mais uma vez, não deixando de informar uma alteração importante que ajuda no diagnóstico e em tratamento também. Beleza? Então, isso aí, Vitor. Parabéns, cara. Muito bom suas respostas. A próxima pode pedir. Seguindo, postamos esse campo aqui também. Esse campo aqui teve muita gente que errou. Tá? Muita gente errou mesmo. Por chamar essa célula aqui embaixo de promielócito. Algumas pessoas falavam até que estava um promielócito em transição para meta. Mas esqueceram que o promielócito ele não transiciona para meta. Ele transiciona para mielo. Então não confunde isso aí. Tá? Não deixa de ficar... Por a célula ter um perfil parecido assim, você acabar confundindo, dizendo que é um promielo por conta apenas do citoplasma. Existe uma coisa que nós falamos que é o assincronismo de maturação. Então a célula
amadurece, então você tem uma discrepância entre o amadurecimento do núcleo com o citoplasma, e é claro e evidente nesse campo que a gente tem aí um metamielócito, apesar de estar grandão. Isso aqui é um paciente com leucemia mieloide crônica, por isso ele fica assim bem grandão. É também comum a gente encontrar nessa doença, então a gente tem ali um meta com o núcleo formando a reentrância bem bonitinho. O citoplasma ainda está com uma basofilia que não é comum, o assincronismo está aí presente, então ele está com característica de citoplasma ali do promielo e ainda com um pouquinho de granulação primária, então a gente tem aí o assincronismo de maturação. Como eu sempre falo, é como se você saísse de casa com pressa e você saísse com um sapato e uma sandália num pé e no outro, então você acabou saindo ali sem o sincronismo correto, então você saiu com assincronismo. Então fica ligado para não confundir isso aí. E em cima nós temos também classicamente aí o bastão com seu núcleo perfeito e bem organizado, com seu citoplasma acidófilo também. Esse aqui está clássico, não tem processo de transição, não tem nada, ele está realmente bastão ali tranquilamente. E a resposta mais interessante e a mais completa veio aqui de Daniel Nunes. Ele respondeu da seguinte forma: bastão e um metamielócito devido à reentrância. Entretanto, o citoplasma ainda se encontra imaturo, caracterizando uma assimetria de maturação, onde não há uma relação de maturidade entre núcleo e citoplasma. Joia pra você. Top demais sua resposta, você resumiu bem. A importância da gente estar avaliando num conjunto e também considerando o perfil da lâmina. Se trata de um paciente com a leucemia mieloide crônica. A gente tem muitas células ali imaturas, a gente tem uma leucocitose e é um processo neoplásico. A medula ela vai acabar mandando as células da forma que ela acha que deve mandar e acaba saindo células assim, com esse assincronismo. Pessoal, é importante a gente avaliar no contexto, porque observe essa célula. Quando você olha, o núcleo já chama a atenção para um metamielócito. Porém, esse citoplasma ele está mais azul. Mas não é porque ele está mais basófilo que isso vai ser um pró, porque eu já tenho um núcleo que já está mais maduro. Eu não consigo ver aquela área perinuclear tão evidente que a gente observa no promielócito. Eu não consigo ver aquele núcleo redondo. Não consigo observar também o nucleolo, que geralmente a gente observa bem pró por conta da cromatina, que ainda é frouxa. E pelo perfil da célula, a gente consegue chegar que é um assincronismo de maturação. Nossa, essa célula tem todas as características de meta, porém ele tem um citoplasma mais imaturo e a gente tem mais granulações. Mas como o perfil celular vai ajudar, você pode observar também se tem outras células com características de assincronismo e isso vai te ajudar no momento da identificação. A gente entende que o assincronismo ele gera muita dúvida no momento que você está lá avaliando, justamente porque gera muita dúvida se é uma célula ou outra, se a gente vai pela característica do núcleo, citoplasma. Mas você avaliando o perfil, você consegue chegar na identificação e parabéns mais uma vez, Daniel, você arrasou na resposta. Exatamente. E lembrando, a transição para uma célula mais jovem para uma célula mais madura, seguindo a hierarquia celular. O promielo, ele transiciona para mielo. O mielo transiciona para meta, o meta para bastão e o bastão para o segmentado. Não existe um salto aí de maturativo. Uma transição direta. Não ocorre. A gente não tem o promielo pulando lá para meta. Não, a gente tem o passinho certinho ali ocorrendo. Nem em leucemia a gente consegue ver isso. Tá? As células elas respeitam a hierarquia. Não tem como isso acontecer. Eu nunca vi relato, nunca vi ninguém falar na literatura sobre isso. E também não faz sentido. Tá? Seguindo, nós postamos esse campo aqui para finalizar um campo muito interessante também. E um paciente com dengue. Dengue positivo lá, confirmado. E aqui a gente teve uma resposta muito interessante também da G Biomed. Ela respondeu linfócito reativo, macroplaquetas, neutrófilo com granulações tóxicas e equinócitos, as famosas hemácias crinadas. E nessa campa a gente consegue observar de fato tudo aí que ela pontuou. Tem esse linfócito reativo com a hiperbasofilia citoplasmática, já é um linfócito menor do que aquele outro que a gente apresentou também com uma intensa basofilia citoplasmática. Nós temos 2 neutrófilos e observem que a gente tem uma granulação aí mais escura nesse citoplasma, que são as granulações tóxicas, que também podem aparecer nos casos de dengue. E aqui nós temos as hemácias,
como ela disse, que são equinócitos, que são as hemácias com essas espículas bem distribuídas e de forma regular, diferente do acantócito, tá, pessoal? Que as espículas são irregulares, cada uma para uma posição e também de tamanhos diferentes. E ela tem uma característica bastante bonitinha, esses equinócitos, eles se parecem com a tampinha da cerveja, né? Se você pegar uma tampinha de cerveja, você vai ver que todos eles têm o mesmo tamanho e bem regulares. Então, a gente chama isso de tampinha de cerveja ou ouriço do mar. Então, assim, a gente tem aí o equinócito, a massa crenada. E também é uma informação que precisa ir para o laudo, tá bom? Não pode esquecer de colocar a presença dos equinócitos. E se você dizer ali que tem equinócitos, você pode estar apontando para alguma coisa. Então, é importante que você informe isso no laudo. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Essa foi mais uma resposta do desafio, né? O desafio da semana, que toda semana ocorre. Se tiver alguma dúvida, manda lá no direct e comenta aqui embaixo se você gostou, se não gostou, que a gente vai ficar muito feliz em saber se o conteúdo está trazendo coisas boas para você, tá bom? Exatamente, é importante você falar pra gente se esse conteúdo tá te ajudando e se você tem sugestões, porque a gente pode trabalhar aí com base na sua sugestão. Muito obrigada e beijo, até a próxima resposta do desafio. Tchau!